ar, mais um episódio do programa EBD em Foco. Com o presbítero Marcos Paulo. Prepare-se para um episódio cheio de palavra, reflexão e crescimento espiritual. Deixe a palavra transformar sua vida na nossa EBD em Foco. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa EBD em Foco, o programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Eleonaldo Soares. Ele que também é o grande idealizador deste lindo projeto. Sejam bem-vindos a mais um momento onde nós iremos estudar a palavra de Deus, porque nós acreditamos que uma igreja forte é uma igreja que ama o ensino da palavra. Nós estamos entrando no nosso terceiro trimestre de 2025, estudando lições maravilhosas, lições edificantes para a nossa vida. Você percebe que desde a primeira lição do primeiro trimestre de 2025, já percebemos a inspiração do Espírito Santo para os grandes homens de Deus, que são os comentaristas das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, escrito pela CPAD ou publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então nós estudamos no primeiro trimestre falando sobre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se manifestavam na antiguidade e que até os dias de hoje têm se manifestado em algumas religiões ou grupos religiosos. Então a gente estudou, foi uma lição comentada pelo pastor Ezequias Soares, um grande apologeta da fé. Então a gente falou sobre temas relevantes para a igreja cristã para os nossos dias. No segundo trimestre nós estudamos sobre a teologia joanina e o verbo se fez carne, uma lição focada principalmente no evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu João, e foi uma lição que foi comentada pelo pastor Elienay Cabral, um dos grandes ensinadores da nossa nação, da Assembleia de Deus, que faz parte também dos comentaristas da nossa EBD. E nesse terceiro trimestre, nós vamos iniciar, ou já iniciamos domingo agora, o estudo dentro desse tema que é maravilhoso, que é a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, dentro desta lição, temos estudado sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que é um dos tratados, podemos dizer, o tratado do Espírito Santo com a igreja, porque ali mostra a ação do Espírito na igreja e através da igreja. Então, nós temos estudado aqui cerca de algumas lições, 13 lições nós vamos estudar nesse terceiro trimestre, e vamos estudar até o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Para a gente iniciar, é importante a gente relembrar que Atos dos Apóstolos, para alguns teólogos, eles chamam de continuação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, porque não existiu nenhum dos evangelistas que mais focou na obra do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, como Lucas. Lucas focou nesta obra e ele continuou na obra chamada Atos dos Apóstolos, que para muitos podemos mudar o nome e chamar de Atos do Espírito, porque nós cremos piamente que em todos os capítulos de Atos dos Apóstolos observamos a ação do Espírito Santo. Nós falamos isso na nossa lição de Escola Bíblica agora no domingo. Domingo, aqui no canal oficial IADSE Oficial, todo domingo às 9 da manhã, nós temos a nossa EBD online. E nessa EBD eu falei sobre cada um dos capítulos de Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. E hoje
nós vamos continuar estudando agora a lição de número 2, que é chamada de A Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Então, antes de nós iniciarmos esta aula, com certeza o Espírito Santo vai falar com você, vai lhe orientar para que você possa preparar a sua aula para o domingo. Lembrando que esse programa tem esse objetivo. O objetivo do nosso pastor-presidente, pastor Leonardo Soares, é criar uma rede de apoio para você que é professor de escola bíblica dominical, se preparar com subsídios para que a sua aula possa se tornar uma aula dinâmica, uma aula que todos os seus alunos tenham gosto de participar, porque é isso que a gente faz. O professor, ele inspira os seus alunos a continuar na escola bíblica dominical. Certa vez alguém perguntou para mim o seguinte: qual é o segredo do Templo Central ter tanta quantidade de aluno na EBD? E a resposta foi a motivação dos professores. Quando o professor é motivado, quando o professor ele sente o amor pela EBD, pelo ensino da palavra, é claro que os seus alunos serão impactados e irão para a escola bíblica dominical. Então, é importante a gente sempre ter essa motivação e a gente se preparar, não se preparar no sábado para aplicar a aula no domingo, mas vir se preparando da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado. É por isso que o programa é exibido toda segunda-feira às 17 horas, para que possa dar tempo de você reassistir o programa, voltar, porque depois daqui do programa ao vivo, nós também vamos deixar o programa sob demanda, ou seja, no canal do YouTube vai estar lá, preparado para você, para que você possa reassistir esse programa e anotar todas as referências bíblicas que serão faladas aqui por nosso convidado e também por mim, apresentador deste programa. Então, muito obrigado por nos receber na sua casa nesse momento. Você está aqui agora vendo um programa que é direcionado para o estudo da palavra. Muitas pessoas nesse momento estão nas redes sociais ou até mesmo estão assistindo nos aplicativos de streaming como Netflix, YouTube, né? Netflix, HBO, né? E você nesse momento está no local certo para enriquecer a sua vida, porque nós cremos, e eu costumo falar aqui no nosso programa, que a EBD educa para transformar vidas, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E aproveito desse momento e eu quero fazer 3 pedidos importantes para vocês. O primeiro pedido é que você curta esse vídeo, porque você curtindo esse vídeo, curtindo essa live, você vai fazer com que nosso vídeo seja impulsionado e o nosso canal ganhe notoriedade. Segundo, você pode compartilhar essa live. Veja algum professor de escola bíblica que ainda não conhece o programa EBD em Foco. Graças a Deus, muitas pessoas têm conhecido o EBD em Foco e têm falado da importância desse programa. E você compartilhando o nosso programa, você fará com que outras pessoas conheçam e o nosso programa chegue aos ouvidos daquelas pessoas que ainda não conhecem até mesmo a palavra de Deus. Uma vez eu estava pregando na escola bíblica dominical, quando ainda era classe única aqui no Templo Central, e é transmitido pelo YouTube, e uma pessoa aceitou a Jesus como Salvador. Então aqui nós não estamos falando história de gibi, lendo um gibi ou lendo uma revista. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo mais sobre o Senhor. Então é importante que você compartilhe. E terceiro, tire uma foto agora, assistindo o programa EBD em Foco, e você pode marcar as nossas redes sociais. Edinaldo, nosso diretor, ele colocou aqui agora IADSE Oficial, o Instagram. Você vai tirar uma foto, assistindo o programa e vai dizer: eu estou ligado no programa EBD em Foco. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa, falando sobre a igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. E hoje eu tenho a oportunidade de receber, os irmãos sabem muito bem, que nesses dias nós estamos trazendo alguns superintendentes e professores de escola bíblica dominical aqui da nossa capital. E hoje eu tenho a oportunidade de receber um dos superintendentes da nossa escola bíblica dominical aqui na capital, precisamente na congregação, uma das maiores congregações históricas daqui de Aracaju, que é a congregação do Bugio, pastoreada por meu amigo pastor João Paulo,
que desde já quero mandar a saudação de paz para o pastor João Paulo, para a nossa irmã Edna, que o Senhor continue abençoando, e para todos os irmãos daí da congregação do Bugio. O Senhor Jesus continue abençoando todos vocês. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o meu amigo presbítero Jair, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical do Bugio. A paz do Senhor, presbítero Jair, seja bem-vindo ao programa EBD em Foco. Paz do Senhor, presbítero Marcos Paulo, é com muita alegria que eu recebo esse convite. Gostaria de saudar aqui os irmãos da congregação ali do Bugio, especificamente, na pessoa do meu pastor, o pastor João Paulo, a irmã Edna, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e todos aqueles que ainda irão entrar através do YouTube e irá assistir esta aula. E eu creio que será mais um bate-papo, né? Porque quando fala em aula o pessoal parece que tem medo. Será um bate-papo muito edificante, porque a palavra de Deus ela é feita para edificar, exortar e consolar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui presente para nos instruir e nos dar sabedoria em tudo. Amém, presbítero Jair. Com certeza será um momento único que nós estaremos aqui abordando temas importantes da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco nós vamos falar com o presbítero Jair para a gente já começar a falar um pouquinho sobre essa lição. Antes disso, eu quero mandar a saudação de paz para alguns irmãos que estão nos acompanhando. Lembrando, irmãos, nós temos agora algumas pessoas online. Você pode compartilhar esse programa para que outras pessoas possam ser alcançadas. Nós temos o nosso irmão Jefferson Assis, a paz do Senhor, que está nos acompanhando aqui. O Tiago Miguel, glória a Deus, também está nos acompanhando. A nossa irmã Fabiola Marques, com certeza, irmã Fabiola, nós iremos orar, nós iremos interceder por sua vida, para Jesus abrir as portas. Nós vamos orar por você. Nossa irmã Fabiola está aqui acompanhando. O nosso irmão Wellington Hipólito também, orem por minha irmã. Vamos orar sim, com certeza vamos orar. No final nós vamos fazer uma oração, Jair, por esses irmãos que estão pedindo oração. Nós temos aqui também alguns irmãos, como a nossa irmã Luciene, a paz do Senhor. Luciene é sua mãe aqui? Luciene é lá do Bugio. Do Bugio, né? Professora da classe dos jovens. Pronto, aqui, ó. Deus abençoe. Esse programa é uma bênção, Jefferson falou. Muito obrigado, irmão Jefferson. E é bênção porque vocês estão nos acompanhando, né? Vocês são uma bênção nas mãos de Deus e vocês têm nos ajudado muito a fazer com que esse programa possa continuar, né? Como eu já disse, é uma idealização do nosso pastor presidente, tem um apoio total do nosso pastor presidente, mas também nós temos várias pessoas que nos ajudam. Vocês são importantes para esse programa, porque se não tivesse vocês para nos acompanhar, não existiria programa, né? E também o nosso diretor Edinaldo, que sempre tem se esforçado aqui para dar o seu melhor na transmissão desse programa, né? Então Deus abençoe cada um de vocês. Presbítero Jair, nós estamos diante de uma lição aqui, que é uma lição que fala pós-Pentecostes. O Pentecostes foi um momento crucial para a igreja, porque foi no Pentecostes que a igreja foi inaugurada, né? Apesar daqui ter, dentro da primeira lição, o tema da primeira lição falar assim, a igreja que nasceu no Pentecostes, na verdade, essa expressão, quando o pastor José Gonçalves ele expressa isso, ele quer dizer que ali foi um marco ou o início da era da igreja. Antes não havia um povo que representasse Jesus, que representasse Deus na terra, não existiam os embaixadores dos céus na terra. Mas quando Jesus ele se entrega na cruz do Calvário e ele diz, está consumado, naquele momento ali, o véu do templo se rasga e a gente crê que aí surge o novo sacerdócio, o sacerdócio da graça. O sacerdócio que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, sacerdócio santo, né? Então a gente acredita muito bem que a igreja ali em Atos dos Apóstolos foi uma igreja que foi fundada através do poder do Espírito. Não foi o poder dos apóstolos, não foi o poder do governo, até porque o governo naquele momento estava contra, né? Os governantes eram contra Jesus. Então não foi no poder do homem, foi no poder do Espírito, né? É quando o Senhor disse que
no capítulo 1, versículo 8 de Atos, ele vai dizer: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Esse que é o objetivo principal do Pentecoste, o objetivo principal, na verdade, do derramamento do Espírito. Pentecostes, ali a gente utiliza muito esse termo pentecostalismo, porque a gente crê que a mesma obra que o Espírito Santo fez em Atos dos Apóstolos, ele continua fazendo, até porque Atos dos Apóstolos é um livro que não foi finalizado. A igreja continua desempenhando esse papel de testemunhas de Jesus. Então, lá naquele momento, quando Deus diz assim, recebereis a virtude. Essa virtude, esse nome virtude, existem dois termos dentro do grego que é utilizado para essa palavra virtude. O dunamis, que é o poder, e a exousia, que é a autoridade. Ou seja, Deus estava dizendo: eu estou dando, vocês receberão o meu poder, e vocês estarão com poder e autoridade para ser minhas testemunhas, ou seja, meus representantes, falar tudo aquilo que eu fiz e que eu continuo fazendo. Depois daquele momento ali, a igreja ela foi totalmente diferente, porque esse é o verdadeiro sentido do avivamento. O avivamento começa quando nós temos uma mudança na nossa vida. Avivamento que não existe mudança não é avivamento, é movimento. Então, quando a gente vê aqui no capítulo de número 2, primeiro Deus ele cumpre, Jesus ele cumpre a promessa de derramar o Espírito, mas depois a igreja, depois que ela é cheia, você percebe que Pedro primeiro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Mas a igreja não parou por ali. A igreja estava no primeiro amor. A igreja estava ali cheia do Espírito Santo. E aí a gente percebe que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ela reflete as características que Jesus tinha, Até porque Paulo, ele falou uma vez, escrevendo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Jesus, como eu sou de Cristo. Então, a igreja se tornou, alguns traços que Jesus possuía, a igreja começa a possuir. Então, o que é que a gente pode, qual foi o diferencial da igreja em Atos dos Apóstolos, que a igreja precisa ter como modelo? Porque o tema é a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Quais foram essas características que são notórias da igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja apostólica, que nós hoje, na igreja cristã do século 21, precisamos ter para também continuarmos pregando, sendo testemunha de Jesus? Na verdade, presbítero Marcos Paulo e todos que estão nos ouvindo e assistindo, foi um cumprimento da promessa lá feita em Joel, de que Deus iria derramar do Espírito, sobre toda a carne, que os filhos profetizariam, que os velhos teriam visões e por aí vai. Quando Jesus disse que iria morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitar, mas ele haveria de voltar para o Pai, ele disse que não iria deixar os discípulos órfãos, porque eles ficaram desesperados, porque, como você muito bem falou, a igreja estava sofrendo uma perseguição ferrenha. Mas essa perseguição foi providenciada por Deus. Deus ele permitiu que a igreja fosse perseguida para que a igreja não ficasse concentrada apenas em Jerusalém, porque Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eles deveriam pregar em Jerusalém, mas também eles deveriam pregar em Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus disse que eles deveriam aguardar a promessa que eles seriam revestidos do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para uma missão específica. Não é simplesmente para fazer com que o crente ele seja superior àquele que não é batizado com o Espírito Santo. Então, se faz necessário buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós percebemos um certo esfriamento por parte de alguns, mas ainda existe aqueles que são remanescentes, que ainda buscam, porque o batismo do Espírito Santo é para executar uma missão, porque Jesus disse que nós, quando nós fôssemos batizados com o Espírito Santo, nós seríamos revestidos de poder, e esse poder é para exercer uma missão específica, que quando nós pregássemos o Evangelho, se comêssemos alguma coisa mortífera, não nos faria danos, que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, e que nós iríamos expulsar os demônios. Mas
como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela é um modelo a ser seguido por nós até hoje, é considerada a igreja mãe, porque foi lá que ela nasceu, foi lá que ela foi criada. Eu trago aqui o textuário que diz o seguinte, que fala sobre os pilares da igreja. O que é que a igreja primitiva ela fazia? Depois do batismo do Espírito Santo, o que é que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Doutrina fala sobre ensino. Doutrina fala sobre aprendizado. É necessário, quando uma pessoa aceita Jesus, por exemplo, ela primeiro ser ensinada, ela vai aprender ouvindo. Depois ela vai executar o que ela ouviu, ela vai aprender fazendo, porque nós somos eternos aprendizes. E a comunhão, quando fala sobre a comunhão, fala sobre relacionamento. Porque é necessário nós nos relacionarmos não só com Cristo, mas também estarmos nos relacionando com os nossos irmãos. Ter a comunhão que vem do grego koinonia, né? Que é uma relação íntima que nós temos, fraternal com os nossos irmãos. Porque Deus, Jesus, na verdade, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E existe uma palavra-chave aí nesse resumo, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, como é que nós vamos ter comunhão se não houver amor em nós? Então, para que a igreja venha crescer, para que a gente venha seguir o modelo da primeira igreja, da igreja de Jerusalém, a igreja do primeiro século, nós temos que estar nesses pilares, porque sem esses pilares vai tudo por água abaixo. Você percebe que aqui dentro desses pilares, né, dos fundamentos, quando a gente fala de fundamento da igreja, né, da igreja cristã, a gente está falando aí, então, daquilo que faz com que a igreja seja fortalecida, as bases da igreja. Então, quando a gente vê aqui essa base da igreja, né, a gente percebe que aqui tem tanto a parte espiritual, como também nós temos aqui a parte social. Tanto a parte espiritual, como a parte das relações interpessoais. A igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que tanto zela pelas coisas espirituais, como também zela em fazer o bem. D.L. Moody, né, que é um das grandes referências de pregador, o homem que ganhou antes de morrer mais de 1 milhão de almas para Jesus, ele diz que uma pequena ação, uma boa ação, para nós parece pequena, mas para Deus é eterna. Então a igreja aqui na terra não está somente para ser um acolhimento espiritual. E você que está nos ouvindo aqui tem que entender isso. A igreja não é somente um lugar para acolhimento espiritual, mas também a igreja tem que fazer o social. A igreja tem que ajudar. Tiago, ele vai dizer, se eu não me engano, Tiago capítulo 4, versículo 17, se não me foge a memória, ele diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está em pecado. Então a igreja que é cheia do Espírito Santo, a igreja não pode ser chamada cheia do Espírito Santo se a igreja não vela ou não zela pelas coisas espirituais e também que não reflete o amor de Jesus através das boas ações na sociedade. É por isso que a gente está falando aqui, e essa lição, querido irmão que está nos ouvindo agora, ela se coaduna com o momento que nós estamos vivendo aqui na Assembleia de Deus do Estado de Sergipe. Né? Na Assembleia de Deus do Estado de Sergipe, o nosso pastor-presidente, o pastor Leonardo Soares, e o nosso co-pastor da capital, nosso vice-presidente da capital, pastor Norberto, eles estão desempenhando um papel que é um projeto chamado Agenda do Bem, onde vários departamentos da nossa igreja têm ido em áreas da sociedade para mostrar que a igreja está junto com todas as áreas da sociedade. Já fomos para a questão do meio ambiente, já fomos para questão de doação de sangue, né, que foi recente dos jovens, tem a parte do autismo, chá com mães atípicas, tudo isso aí é reflexo de uma igreja cheia do Espírito Santo, porque a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela reflete as características de Jesus, e uma das características de Jesus é amar o próximo, é amar mesmo aqueles que não nos valorizam, a gente amar. Agora, presbítero Jair, essa lição de número 2, ela tem 3 objetivos.
E o professor de escola bíblica precisa, você professor de escola bíblica, precisa se atentar a esses 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo que nós temos na lição aqui é explicar os fundamentos da igreja em Jerusalém. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O segundo, reconhecer a importância do batismo e ceia do Senhor como símbolo essencial da fé cristã. E 3, aplicar os princípios da igreja em Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Para você ser bem sucedido nessa lição, você tem que falar sobre esses 3 pontos. Por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre os fundamentos, vamos falar sobre o simbolismo do batismo e da Santa Ceia, e vamos falar aqui sobre a prática do acolhimento e também da adoração. E vinculando, você pode fazer com que seu aluno entenda melhor essa lição, você fazendo um vínculo com a nossa igreja atual. Será que a nossa igreja, na atualidade, quando eu falo igreja, não é somente a instituição, não. Somos nós. Será que nós temos como cheios do Espírito Santo, como o Jair ele já falou aqui, a igreja continua as obras que Jesus ele prometeu, né? Colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, se beber alguma coisa mortífera, tudo isso é na base do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. A gente não é cessacionista. O que são cessacionistas? São aqueles que creem que isso só é para os apóstolos, para o início da igreja. Nós somos continuistas. Então, se nós cremos e somos cheios do Espírito Santo, nós também deveremos trilhar todos os caminhos que a igreja apostólica trilhou. Ou então tentarmos, né? Porque aquela época era diferente da nossa época, mas ainda conseguimos. Nós vamos conseguir. E se nós tentarmos, nós vamos conseguir chegar a esses fundamentos que existiam na igreja primitiva e trazendo para a nossa vida, né, presbítero Jair? Porque toda época tiveram seus problemas, suas dificuldades. Porque muitas vezes a gente fala, não, porque antigamente era mais fácil, porque hoje a vida é mais corrida. De fato, hoje nós temos uma vida um pouco mais corrida, mas a gente tem que saber remir o tempo. E pegando o gancho que você falou sobre Tiago, né, lá em Tiago 1, 27, eu até anotei aqui, fala sobre a verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Então é aquilo que nós falamos que é o pecado por omissão. Quando nós sabemos fazer o bem e quando nós não fazemos o bem, então nós incidimos nesse pecado. Só que tem uma coisa que a gente precisa chamar a atenção aqui do povo, porque muitas vezes a gente quer cobrar, terceirizar. Assim como a gente terceiriza o ensino, o estudo da palavra, a gente quer ir aos cultos, ouvir uma palavra, quer ir para a escola bíblica dominical, ouvir o professor ministrando, mas muitas vezes nós não buscamos o conhecimento como aluno, né? Porque na verdade o professor ele é um eterno aprendiz, é um aluno, não deixa de ser um aluno. Então muitas vezes as pessoas elas acham que o visitar os órfãos, essa agenda do bem, por exemplo, que realmente de fato o nosso pastor presidente, o pastor Leonardo Soares, juntamente com o nosso pastor vice-presidente, o pastor Norberto Pinto, eles encabeçaram essa agenda do bem, mas precisa de nós, precisa dos membros para poder que essa agenda do bem ela dê prosseguimento e ela seja sucesso, como tem sido sucesso, porque cada departamento tem abraçado justamente coordenadores. Por exemplo, eu sou coordenador de jovens, até mandar um abraço para o Tiago Miguel que está nos assistindo, né, Tiago, um abraço, obrigado por nos dar a honra de estar aqui nos assistindo. Então, eu preciso dos jovens para poder fazer a obra de Deus, para fazer a agenda do bem. Por exemplo, teve a doação de sangue. Se os jovens não fossem, se nós não nos imbuísse nessa agenda do bem, seria um fracasso. Mas, para a glória de Deus, tem dado certo e eu creio que mais pessoas irão se juntar a nós nessa agenda do bem. Muito bem. Então, vamos aqui falar um pouco sobre os fundamentos da igreja, né? Já deu um pouco aqui uma pincelada, né, do quais são os fundamentos. Eles tá no texto áureo, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam também na comunhão, e perseveravam também no partir do pão e nas orações. Antes da gente continuar, mais uma vez quero mandar uma saudação de paz para alguns irmãos que estão nos acompanhando. A exemplo aqui da nossa irmã Maria Augusta: tempo do fim, Jesus virá e não tardará, amém.
Nosso irmão Bruno também, não se preocupe, irmão Bruno, a gente vai orar sim, com certeza. Então, Deus abençoe vocês. Lembrando que vocês podem, nesse momento aí, curtir o nosso programa. Tem aí uma mãozinha assim, ó, e aí você clica, né, e você vai colocar aqui, vai deixar o seu like. E além disso, você pode, nesse momento, estar compartilhando. Tem o nome compartilhar. Compartilhe com outras pessoas esse programa, com certeza muitas pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Agora, presbítero Jair, nós vamos aqui falar sobre alguns pontos. Primeiro ponto, em que eles perseveravam. Quando a gente fala perseverar, significa que a pessoa não desiste. Quando a gente fala perseverança, a gente está falando de algo que é contínuo, tem uma continuidade. Isso é perseverar. Perseverar é quando tudo parece improvável, tudo parece impossível e a gente continua, a situação, o ambiente está desfavorável, mas a gente continua em frente. Isso é perseverar. Em que eles perseveravam? Primeiro, aqui vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é importante. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ou que diz que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ama a palavra. Avivamento sem palavra não é avivamento. Avivamento sem palavra é movimento. Por quê? Porque o avivamento tem que gerar a mudança. E somente através da palavra que existe essa mudança. É a palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, a Bíblia diz. É a palavra que gera fé. Porque a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Está dentro da Bíblia. Então é importante salientar que a igreja, primeiro, ela não se fundou nas filosofias humanas, mas baseou na doutrina dos apóstolos. E o que a gente pode tirar aqui? O que o professor de escola bíblica que está nos ouvindo agora, através do programa EBD em Foco, precisa destacar aqui nessa perseverança na doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos se resume nos ensinos de Jesus. Porque os apóstolos, os discípulos, né, os apóstolos, eles passaram um período, um determinado tempo, andando com Jesus. Então, não é tanto que quando Jesus disse que ele iria, mas enviaria o Consolador e queria fazer eles lembrar de tudo quanto eles viram e ouviram, porque tem gente que negligencia o estudo, eu já entro por aqui, porque acha que pregar, ensinar é simplesmente apertar um botãozinho e de repente ele começa a pregar, começa a ensinar, mas não, existe uma preparação. Muitos até de forma sem sabedoria, né? Até com uma boa intenção, usa aquele termo que Deus ele não chama capacitados, que capacita os escolhidos. De fato, quem capacita é o Senhor Jesus, a gente, sem sombra de dúvida, mas o preparo cabe a mim, cabe a você, cabe a nós nos prepararmos, nos capacitarmos. Então os apóstolos, eles caminhavam com Jesus, eles ouviam Jesus pregar, eles viam Jesus curar, então eles aprenderam dessa forma. E Jesus, ele valorizava o ensino. Quando nós estudamos a palavra, nós percebemos que Jesus ensinou mais do que pregou. Quando nós vamos lá em Lucas capítulo 5, né, falar sobre a pesca maravilhosa, Jesus ele enxerga 3 pescadores lavando uma rede. Eles haviam tentado pescar a noite toda. Jesus sabia da necessidade deles, eles viviam da pesca, eram pescadores profissionais. Jesus sabia da necessidade que eles tinham de levar o pão para a sua família. Mas o que Jesus faz? Porque onde Jesus estava, havia sempre uma multidão sedenta de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os ensinos de Jesus. Aí Jesus faz o quê? Pede, usa um do barco dos discípulos, no caso Pedro, é quando ele escolhe os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João. Tem até aquela música Pedro, Tiago e João no barquinho, não tem nem como esquecer, né? Então ele usa o barco de Pedro como púlpito e ele começa a ensinar a multidão. Ele, mesmo sabendo de uma necessidade, mas aquela necessidade ela se torna secundária, porque nós não podemos atropelar as coisas, porque muitas vezes nós estamos buscando primeiramente o que? Os milagres, esquecendo dos ensinos, porque o milagre, ele é importante, muito importante, mas o que nos fundamenta, vamos falar de pilares, é o que nos mantém de pé, o que nos sustenta, é a palavra, é o ensino. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que Jesus ensina a multidão, ele pede para que os discípulos, que Pedro coloque o barco dele em águas profundas, vá para
águas profundas. O que que acontece? Ele manda que eles joguem a rede. Mas eles até questionam Jesus. É um texto muito conhecido, eu não vou entrar em detalhes, porque senão o tempo aqui não suporta. Enfim, eles acabam fazendo a maior pesca de todos os tempos. Eles vivem o maior milagre. Mas veja que sempre, quando Jesus ia operar, sempre havia um ensino anteriormente. Então, é necessário ter o ensino. É necessário ter o conhecimento. Porque quando nós temos o conhecimento, quando o ensino ele é passado para nós nos fundamentamos. Porque o movimento, ele é bom, não é ruim. Nós não estamos aqui criticando, até mesmo porque nós somos uma igreja pentecostal, somos pentecostais clássicos, mas nós não podemos negligenciar o ensino, o estudo da palavra de Deus. Porque Jesus, quando foi tentado no deserto, é porque a gente vai falando, vai conversando e uma coisa vai puxando a outra. Quando Jesus foi tentado no deserto e por Satanás, ele depois de ter jejuado durante 40 dias, 40 noites, o que foi que aconteceu? Ele usou o que? A palavra. Ele não fez milagres naquele momento, ele usou a palavra, porque o inimigo, ele conhece a palavra, ele usou a palavra para tentar Jesus, mas mesmo sendo tentado, em nenhum momento o Senhor Jesus cedeu à tentação e não cometeu o pecado. Olha aqui, uma coisa interessante, presbítero Jair, a gente está conversando aqui sobre esses fundamentos, né, que a igreja cheia do Espírito Santo tem, né, que é parecer com Jesus. Como Jesus ele gostava do ensino, né? E a gente vê vários textos aqui que fala realmente, ele falou aqui sobre alguns textos, inclusive que Jesus ele venceu o diabo no deserto com a palavra, né? Então, olha um texto que você pode salvar aí, você irmão, professor de escola bíblica dominical, pode salvar. Primeiro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 1. Olha, isso aqui, o próprio Lucas já está falando, olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, Jesus aqui, ele tanto fazia como ensinava. Ele fazia, ensinava e fazia. Isso aqui é uma coisa importante, a gente precisa dialogar, porque tem gente que quer ensinar e não quer fazer. E outras que fazem, mas não amam o ensino da palavra. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Uma igreja que ama a palavra e pratica é uma igreja que tem autoridade de falar, de pregar a palavra, né? Agora, uma igreja que ensina, mas não pratica, é uma igreja que é hipócrita. Isso é forte, mas é. Então, Jesus, ele tanto fazia como ensinava, né? Ele não ficava somente nas palavras, mas tudo aquilo que ele ensinava, ele praticava. E Jesus sempre amou o ensino da palavra. E vocês podem, professores, anotarem esses textos aí. Primeiro texto está em Mateus capítulo 5 até o capítulo de número 7. Do capítulo 5 até o capítulo 7 vai falar sobre o Sermão da Montanha. Jesus ensinou. O ensinamento que é bem conhecido por todos nós, né? Jesus ensinando lá em Mateus capítulo 5. Olha outro texto que vocês também podem dizer para os seus alunos e mostrar que Jesus sempre amou o ensino da palavra. Parábola ensinada por Jesus, parábola do semeador, capítulo de número 13 de Mateus, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7, são ensinos de Jesus. Olha outro aqui, na sinagoga de Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 30, ensinando no templo, Jesus também ensinou no templo, está em Mateus capítulo 21, versículo 23, e João capítulo 7, versículo 14 ao versículo de número 16. Se vocês depois quiserem anotar as referências bíblicas, vocês podem, depois que o programa ficar aqui salvo no YouTube, vocês podem voltar e anotar as referências para vocês falarem aos seus alunos. Conversando com Nicodemos, Jesus ensinou, capítulo 3 de João. Conversando com a mulher samaritana, João capítulo 4. Na multiplicação de pães, Jesus também estava ensinando, João capítulo 6. No caminho de Emaús, quando Jesus ele ressuscita no caminho de Emaús, conversando com os discípulos no caminho de Emaús, ele também ensina, Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Né? Além disso, em João capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus também ensino pós-ressurreição. No capítulo 1, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, também mostra aqui Jesus ensinando. Então, perceba aqui, como o presbítero Jair já falou aqui para os irmãos, já falou aqui no programa, que Jesus passou mais tempo ensinando do que
pregando. E aí Jesus estava fazendo o quê, Jair? Estava preparando os discípulos também para serem ensinadores e para amarem o ensino da palavra. E a gente vê esse texto também, você pode anotar aí agora. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 vai mostrar Jesus ordenando aos discípulos de como eles aprenderam, eles devem também ensinar, porque Jesus sempre amou o ensino da palavra. E a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama o ensino da palavra. Olha o que diz o texto aqui, Mateus capítulo 28. Nós temos aqui o versículo de número 19. Olha o que Jesus vai falar. Pode ler aí, presbítero Jair. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olhe lá. Ide por todas as nações. Ide, portanto, e ensinai as nações. Jesus, ele aqui não falou pregar, mas pregar e ensinar é uma evangelização. Né? Eu tenho um livro, inclusive que está aqui, vou pegar aqui o livro. Né? Esse livro aqui, olha, que é Manual do Professor de Escola Bíblica Dominical. É o manual escrito por pastor Marcus Tuller. E ele fala aqui, nesse livro, que a igreja, ela une duas grandes estratégias da grande comissão de Jesus. A igreja ensina ensinando, ou ensina evangelizando e evangeliza ensinando. Então, a escola bíblica dominical também é importante. O ensino da palavra também é importante para criar novos discípulos. E aí Jesus falou aqui, ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, todos os meus ensinos. Então, quando a gente percebe aqui uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que seguiu essa ordem de Jesus, amando as Escrituras Sagradas. E aí, nesse tempo que a gente está vivendo, presbítero Jair, a gente tem que reforçar sobre isso aqui. Porque hoje existem vários tipos de ensino, que não são ensinos que são conforme a palavra de Deus. Ensinos liberais, ensinos da teologia liberal, onde relativiza o pecado, nem tudo que está na Bíblia realmente é, né? Tem gente que prega desta forma. E a igreja, ela tem que amar a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela dá prioridade à palavra. Não é prioridade a 1000 horas de hino e 15 minutos da palavra, né? Mas é uma prioridade ao ensino da palavra de Deus. É verdade, meu amigo. Como você muito bem falou aí, sobre a questão também que eu queria trazer aqui, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Você falou que Jesus, ele ensinava com palavras, mas também com ações, com atitudes. Porque existe um dito militar que usa no militarismo que a palavra convence. As palavras, elas de fato, elas convencem. Mas o exemplo, ele arrasta. Então, muitas vezes tem aqueles irmãos que dizem, mas eu não sei pregar. Mas também existe um ditado que não está na Bíblia, mas que é válido, e nós trazemos aqui, que você faz de uma forma que eu não consigo lhe ouvir. Você age de tal forma que eu não consigo lhe ouvir. Ou seja, quando nós falamos e não vivemos aquilo que nós falamos, as pessoas, elas não prestam atenção, elas não valorizam, não dão credibilidade, não levam em consideração tudo isso que nós estamos falando, se nós de fato não vivermos. Porque de fato o exemplo, ele arrasta. E quando nós vivemos a palavra de Deus conforme ela nós fazemos com que as pessoas, elas se apaixonem por Jesus. Quando nós de fato, nós imprimimos em nós o caráter de Cristo, que é o caráter cristão. O caráter cristão, quem é cristão? Aquele que segue a Cristo, aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Então, quando nós vivemos de fato, na prática, a palavra de Deus, nós conseguimos ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. Por exemplo, aí a pessoa diz, a palavra de Deus, como é que eu vou viver a palavra de Deus? Lá em Salmos, eu não estou lembrado agora a referência bíblica, fala como é que o jovem purificará o seu coração, guardando a palavra do Senhor no coração, para não pecar contra ele, né? Quando nós, lá em Josué também está escrito que quando nós meditamos na palavra de dia e de noite, nós somos prósperos em todos os nossos caminhos. Porque tem muita gente que até lê,
mas não medita, porque não basta ler a palavra, é necessário meditar, é necessário ruminar, é necessário você não só meditar nela, mas assim, ir dormindo pensando naquilo que você leu e reler. E um conselho que eu dou ao professor de escola bíblica dominical, aproveitando, me permita aqui, é fazer a leitura da Bíblia como um todo, porque aí tem gente que acha desnecessário isso, mas quando nós lemos a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse, fazemos um plano anual, por exemplo, ou semestral, depende da demanda de cada pessoa, de cada professor, nós temos uma visão panorâmica da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Então, quando nós temos essa visão panorâmica, percebemos que alguns textos se repetem, na verdade, uma forma de confirmar. Então, esse é um conselho que eu dou para aquele que exerce o ensino, aquele que tem vontade de ensinar, porque não basta só ter vontade ou ter uma promessa de que vai ser um pregador da palavra de Deus, um ensinador. É necessário se colocar na posição de tal. Muito bem. E é interessante, presbítero Jair, e você falou aqui sobre a questão da importância. Nosso pastor presidente, o ano passado, fez uma campanha de leitura da Bíblia o ano todo. A Bíblia, que é o livro mais vendido, mas é o menos lido. Muita gente tem Bíblia de todos os tipos, mas se você perguntar, você já leu a Bíblia toda? Muita gente vai dizer que não leu. Então, é importante a gente direcionar que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama a palavra. E outra coisa, quem ama a palavra de Deus conhece a Deus. Não existe outra forma mais completa para você conhecer a Deus, porque os 66 livros da Bíblia é a biografia de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, é a Bíblia. Olha que diz João capítulo 14, versículo 21. Você pode anotar aí essa referência bíblica para você utilizar na sua aula de escola bíblica dominical. Olha que diz o texto. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Olha aqui. Quem guarda os meus mandamentos. O que é mandamento? A Bíblia Sagrada não tem ordens, não tem ensinos de Jesus, mandamentos de Jesus, está falando da palavra aqui. Aqueles que guardam os meus mandamentos e aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Amar a palavra. Olha outro texto aqui. Você pode anotar também aí, João capítulo, 1 João, primeira epístola universal de João, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. Também vai dizer aqui, na 1 João. Eu tenho aqui anotado, mas vamos abrir a Bíblia, A igreja crente que não abre a Bíblia na hora de fazer a leitura, não pode até trazer alguma coisa que não esteja na palavra. Mas vamos lá. 1 João, primeira epístola universal de João, no capítulo de número 2, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Olha que diz o texto aqui da palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 3 ao 5. Olha que diz aqui o texto. E nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos a quem? A Jesus. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Olha o versículo 5. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Olha que coisa maravilhosa. E é forte isso, presbítero Jair. Olha que a palavra de Deus diz, nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e nele não há verdade. Então, quer conhecer a Deus? Medite na palavra, ame a doutrina, ame o culto de doutrina, a escola bíblica dominical, porque é para isso, é para esse crescimento, não é isso? Então, até você falando aí sobre o ensino, nós conversando aqui sobre o ensino, aí me veio a memória quando o livro da lei do Senhor se perdeu no templo, Aí aqui no livro de Neemias, capítulo 8, e Esdras ele lê a lei diante do povo. Então o templo, o livro da lei
tinha se perdido no tempo, num lugar que era para estar lendo o livro, tinha se perdido o livro da lei. Aí lá em Neemias capítulo 8, versículo 8, diz bem assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, a importância de ler, declarar, explicar o sentido, para que dessa forma o povo venha entender. Então é necessário não só ler, mas é necessário explicar o sentido para que o povo venha entender. Muito bem, é isso aí. Outro texto aqui que os professores também podem usar, presbítero Jair, na hora de falar sobre esse amor que você deve praticar, que você deve meditar, o amor pela palavra, né? Aí tem Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Então, como é que a gente vai conhecer? Através da palavra. É através da palavra. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama a palavra. E aí, uma vez, um grande teólogo, perguntaram para ele qual era mais importante, a oração ou a palavra. E ele falou o seguinte: um pássaro pode voar só com uma asa? Não voa. Então é a mesma coisa, a igreja precisa de oração e a igreja precisa de palavra. Igreja que tem muita oração e pouca palavra, ela se torna menina. Igreja que tem muita palavra e tem pouca oração, ela se torna uma igreja que é fria e é uma igreja que não acredita no sobrenatural de Deus, nas experiências que Deus ele tem para o seu povo. Então a igreja precisa ter equilíbrio, crescer na graça e no conhecimento. Então é importante. Então você, líder, você que está nos ouvindo aqui, quer fazer sua igreja prosperar, quer fazer sua igreja crescer e não inchar, porque tem igreja que é inchada e não cresce, né? É através do poder da palavra. Não é vídeo, não é teatro, não é festa para chamar os jovens, né? Que tem muita gente hoje, vou fazer uma rocha gospel, né? Vou fazer uma festa junina, um arraial gospel, né? Isso não cresce igreja. O que cresce é a igreja, o que tira o homem do inferno, o homem que está na beira do precipício, para a luz que é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, ame a palavra, medite na palavra e siga a palavra. Agora, presbítero aí, perceba que eles meditando, eles perseverando na doutrina, você tem uma sequência. Quando a igreja ela persevera na doutrina, logo a igreja ela tem comunhão, a koinonia, como você fala. Então perceba que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama o ensinamento de Jesus, e como ama o ensinamento de Jesus, pratica através do que? Da comunhão, né? É porque sem a comunhão não tem como a gente saber entender a necessidade do outro. Porque ninguém é uma ilha, nós aprendemos uns com os outros. Eu sempre costumo dizer que ninguém sabe tão pouco que não tem o que ensinar, e ninguém sabe tanto que não tem o que aprender. Então, essa comunhão ela se faz necessária porque nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos a perdoar, porque muitas vezes nós somos uma grande família, e como toda família tem seus problemas, tem aquelas pessoas mais difíceis de lidar, tem aqueles que são mais fáceis, mas Jesus ele não disse que era para a gente amar só aqueles que nos amam. Ele nos ensinou a amar até os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Porque, na verdade, os nossos inimigos, eles não são pessoas, né? Não é o nosso irmão, não é o ímpio, ele não é o nosso inimigo. Na verdade, o apóstolo Paulo disse que nós não deveríamos lutar nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, contra as hostes da maldade. Então, nossos inimigos são os demônios, são eles que exercem influência na vida daqueles que dão legalidade para isso. Então, quando nós conhecemos a palavra, aí nós percebemos e nós oramos e sabemos que aquela ação humana, muitas vezes ela não é uma ação puramente humana, é uma ação sob influência demoníaca, né? Como nós somos uma igreja que nós somos pentecostais, nós cremos no Espírito Santo, nós sabemos que os demônios, as hostes malas, eles têm poder, mas nós servimos a um Deus que é todo poderoso, e todo poder foi dado a Ele, nos céus e na terra, em todo domínio. Então nós somos, como filhos de Deus, nós temos poder sobre os demônios.
poder de expulsá-los das pessoas quando elas se manifestam, quando nós fazemos a missão, porque quando nós cumprimos, porque na verdade, para que venha se manifestar os dons espirituais, é necessário nós cumprirmos a missão. E qual é a missão da igreja? Levar o evangelho de Jesus Cristo a todos, todas as pessoas. É isso aí. Antes da gente continuar aqui falando um pouquinho sobre comunhão, até tem uns textos que vocês podem utilizar na Escola Bíblica Dominical no domingo. Eu quero mandar uma saudação de paz para a nossa irmã Maria Rosa, que está nos acompanhando aqui, nossa irmã Josilene, também nossa irmã está como Maria, Bilzinha Maria, nosso pastor João Paulo, que também está acompanhando aqui, ó, pastor João Paulo com o nome Semeando Boas Novas. Inclusive, você que quer adquirir uma boa Bíblia, revista de Escola Bíblica Dominical para você estudar, também livro de apoio, o pastor João Paulo na sua livraria Semeando Boas Novas tem disponível para os irmãos. A nossa irmã Diene sempre está acompanhando aqui. Irmã Diene é uma das nossas professoras aqui no nosso templo central, professora da classe Ana. Desde já quero mandar saudação de paz para nossas irmãs, né? Uma bênção, Jair. As irmãs são em peso. As irmãs aqui, eu acredito que é a classe com maior quantidade de irmãs, né? As irmãs depois dos 50 anos. Né? Então, as irmãs ali, assíduas da Escola Bíblica Dominical, quero mandar a saudação de paz aí para as nossas irmãs, as professoras de irmã Dienieri e também a nossa irmã Sandra, que fazem um excelente trabalho com as nossas irmãs. O nosso, ia falar presbítero, estou profetizando aqui, Júnior, diácono Júnior Luz, que também nos ajuda aqui. Inclusive, quero mandar uma saudação de paz para todos os nossos amigos, companheiros da Escola Bíblica Dominical. O presbítero, ia falar presbítero de novo, né? Então, ó, vai segurando a benção aí, Júnior. O nosso diácono Júnior Luz, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical do Bairro América, ele que tem nos ajudado com o subsídio dos adolescentes. O subsídio que no final aqui, eu vou pedir depois, Breno, para colocar o QR Code. Tem um QR Code aí preparado para vocês baixarem os materiais desta semana. Nós fazemos os materiais. No final a gente vai passar aqui, Breno disse que está tudo ok, né? Então eu vou colocar um QR Code onde você vai baixar o material para a aula do domingo. Então nós já temos preparado aqui o subsídio dos jovens, com o evangelista Leonardo. Evangelista Leonardo é professor dos jovens no Castelo Branco. Deus abençoe, evangelista Leonardo. Excelente subsídio. O nosso irmão, superintendente da Escola Bíblica do Bairro América, Jonas Luz, que é superintendente lá, e ele fez o subsídio da lição dos adolescentes. O evangelista Edson, que é pastor lá no Coqueiral, e além disso ele é superintendente geral do setor de número 5, que é pastoreado pelo pastor José Cirilo. Ele nos ajuda com o subsídio dos juvenis. E o nosso companheiro diácono Arthur Evanes, que é o superintendente da Escola Bíblica do Ponto Novo, e ele nos ajuda com as lições dos pré-adolescentes. E também eu preparo a lição da parte da lição dos adultos. Então, no final eu vou deixar um QR Code para vocês. Ainda hoje eu vou deixar disponível alguns materiais para que você possa utilizar na sua aula de Escola Bíblica. E interessante, Jair, que eu vi alguns professores, eles imprimem o subsídio para aplicar a aula no domingo. Então, Deus abençoe vocês grandiosamente. Também nossa irmã Michele, que está nos acompanhando. Deus abençoe nossa irmã Michele, que está nos acompanhando aqui no programa EBD em Foco. Queridos, então, nós estamos falando ainda sobre a comunhão. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ama a palavra. Se ama a palavra, tem o reflexo das ações que Cristo teve. Ou seja, quando nós conhecemos a Deus, porque quem ama a palavra conhece a Deus. Quando nós conhecemos a Deus através da palavra, nós temos comunhão. E aí temos alguns textos aqui, presbítero Jair, que nós podemos utilizar na aula. Um texto conhecido é Salmo 133, versículo 1, quando diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz o seguinte: consideremo-nos uns dos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos nossa congregação, ou seja, a comunhão, como é costume de alguns, mas ademoestando-os uns aos outros. Isso fala de relacionamento íntimo, koinonia, né, dentro do grego. Aí nós temos aqui Romanos, capítulo de número 12, versículo 4 ao versículo 5, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros
uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Filipenses também, você pode anotar aí a referência, lembrando que depois esse programa ficará gravado e você pode retornar as referências que eu passei para vocês e que o presbítero Jair também passou para vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, completai a minha alegria. A minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O nome disso é comunhão. Então é importante que a igreja cheia do Espírito Santo, que é uma referência de Cristo, é o espelho de Cristo na sociedade, tenha comunhão, não somente com Deus, mas comunhão ou koinonia com seus irmãos e comunhão com a sociedade também, né, Jair? É importante. Quando falava do partir do pão, que fala sobre comunhão, a maioria dos estudiosos, eles falam que se retrata da Santa Ceia, mas no período que eles viviam, era um período de perseguição, e os judeus que se converteram ao cristianismo, eles foram expulsos dos templos, das sinagogas. Então eles faziam os cultos na casa dos irmãos, e a palavra diz que eles vendiam suas propriedades. Aqui no texto da leitura em classe mesmo, fala Atos 2, o versículo 45, diz que eles vendiam. Eu vou ler o 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que eles tinham em comum? Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Só que nós vivemos numa época do materialismo, em que é mais importante ter do que ser. Com isso, eu também não estou pregando aqui voto pobreza, né? Que a prosperidade é algo que vem de Deus, né? Não é tanto que lá em Ageu está falando que Deus é dono do ouro, dono da prata. Jó, um dos patriarcas, um dos homens mais ricos da Bíblia, do seu tempo. Então, aqui nós não estamos pregando voto pobreza. Só que quando nós nos omitimos, nós sabemos fazer o bem e não fazemos, e podemos fazer. Agora, claro que a gente tem que levar em consideração aquelas pessoas. Tem pessoas, porque um exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fabricava tendas. Ele disse que o trabalhador, o obreiro, ele é digno do seu salário, mas ele fabricava tendas para não ser pesado para os irmãos da época. Mas existem pessoas que elas querem se aproveitar, né, dessa boa vontade do cristão, de estar disposto a ajudar. Também você não pode vender tudo que você tem para poder distribuir e você ficar sem nada. Aqui o que nós entendemos é que aqueles que tinham mais posses e que tinham condições verdadeiramente de ajudar aqueles que necessitavam, aqueles que precisavam, eles assim o faziam. Então a comunhão também está não só no repartir as propriedades, não repartir o que você ganha, o seu ganho financeiro, mas nós aplicamos muitas vezes só a questão financeira. Mas quando nós nos disponibilizamos o nosso tempo para ouvir o nosso irmão, porque muitas vezes o nosso irmão está precisando só de um abraço, de uma paz do Senhor, de uma atenção, de uma conversa, e muitas vezes nós negligenciamos isso. Queremos muitas vezes estar perto de pessoas importantes. É bom estar perto de pessoas importantes, sim, mas muitas vezes aquelas pessoas que não tem nada a nos oferecer, entre aspas, porque eu sempre falo que todo mundo tem algo a oferecer. Sempre as pessoas elas têm algo a oferecer, seja uma palavra, seja um conselho, seja uma sabedoria que a pessoa tem aí. Muitas vezes nós não negligenciamos isso, o cuidado com aquelas pessoas que são menos favorecidas. Então a koinonia, a comunhão, é justamente fazer isso. E isso nós não podemos também terceirizar, achar que isso é só a liderança que tem que fazer. Na verdade, e também como você falou sobre a questão do corpo, que nós somos corpo, mas uma pessoa só não é corpo, porque eu já ouvi alguém dizer assim, eu sou corpo. Não, você não é o corpo, você é uma parte do corpo. Nós, como igreja, existe a organização, que são as placas das igrejas, mas existe o organismo vivo, que é um só, que é a igreja de Cristo, e que ele é o cabeça, mas sozinho ninguém é corpo. Então nós temos que entender isso, e muitas vezes nós menosprezamos aqueles que muitas vezes julgamos ser menos importante. Mas, por exemplo, você tem todos os dedos da mão, você queria arrancar o dedo mindinho,
dedo mindinho, para que vai servir o dedo mindinho? Mas ninguém quer, né? Então, todo o corpo ele é importante e todo o corpo ele tem a sua função para que foi criada. Isso mesmo. Perceba, a gente já falou aqui sobre amar, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão de uma forma de consequência. Quando você é cheio do Espírito Santo, você ama os ensinos de Jesus. Se você ama os ensinos de Jesus, você se parece com Jesus, você conhece a Jesus. Se você conhece a Jesus, você tem comunhão com os seus irmãos. Se você tem comunhão com os seus irmãos, você também persevera na oração. A oração, que é algo que muitos hoje dizem que não tem tempo, mas que é essencial para o crescimento da igreja, né? Inclusive, a igreja apostólica, em Atos dos Apóstolos, começou com oração. Você percebe aqui que no capítulo de número 1, versículo 14, todos estavam perseverando, unânimes em oração e súplica, com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a igreja começou com oração, e de repente, Deus ele cumpriu, Jesus ele cumpriu a promessa, né? Olha, depois aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, antes, presbítero Jair, as pessoas tinham amor pela oração, pelo poder da oração, pelo momento onde, porque a oração é o momento onde você está dialogando com Deus. A oração, ele não é um monólogo, é um diálogo, porque enquanto você ora, o Espírito Santo vai falando com você. Então a igreja, ela prosperou por causa da oração. Foi por causa da oração que a Assembleia de Deus, por exemplo, foi fundada. Daniel Berg e Gunavin, orando, Deus revelou para ir para Belém. E eles vieram para Belém do Pará. E aí, lá surgiu a Assembleia de Deus. Foi na base da oração. Então, a igreja que é cheia do Espírito Santo ama a oração. Inclusive hoje, nós teremos que hora vai ser, Jair? Às 21 horas. Eu sei que tem hoje 22 horas. A partir das 22 horas, nós vamos ter uma grande vigília do IAD Jovem aqui da capital. E você é o nosso convidado especial, vai ser lá no Eduardo Gomes. Vai ser no Eduardo Gomes, uma grande vigília. Teremos mulheres de Deus, homens de Deus, ministrando a palavra. Nossa irmã Sara Danity, que é uma grande ensinadora, pregadora da palavra, vai estar lá ministrando a palavra. E Cantores da Terra, vai ser uma bênção. Você não pode perder, você é o nosso convidado especial. Hoje à noite, amanhã é feriado, né? Então aproveite para buscar ao Senhor, para orar ao Senhor, porque Deus ele tem muito para a tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, também falava que a igreja orava e jejuava. E aí o Espírito Santo separou quem? Barnabé e Saulo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós oramos. E quando nós oramos, o Espírito nos orienta. É bem verdade, meu amigo presbítero Marcos Paulo. A oração é diálogo, como você falou. Só que muitas vezes as pessoas, elas falam, mas não param para ouvir a voz de Deus. Aí, porque uma oração é um diálogo, é uma conversa. Mas também as pessoas, elas deixam para fazer as suas orações no final do dia. Muitas vezes está cansado, está cansada de um dia cheio de trabalho, cheio de demanda. O ideal é que a pessoa faça seu devocional pela manhã. E as pessoas, elas acham que é necessário estar... Não tem tempo para orar, aí quer orar 1 hora, mas em vez de orar 10 minutos, por exemplo, num tempo que está mais corrido, aí vai protelando, um ato protelatório, aí deixando, quando pensar que não, a pessoa está sem oração. A oração, digo, que é a vitamina do crente. Sim. Agora, um crente que não ora, ele, na verdade, ele vai se enfraquecendo, porque a oração fala de comunhão com Deus. Então é necessário, e oração é conversa. E muitas vezes as pessoas acham que orar é simplesmente você dobrar o joelho, se ajoelhar ali e orar. Não, você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado. Porque uma pessoa que está na cama do hospital deitada, ela não tem como se ajoelhar para orar. Você pode orar simplesmente quando você está indo para o seu trabalho, quando você está fazendo uma atividade física. Quantas vezes eu fui fazer uma corrida, fazer meu Uber, e estou ali me conectando com Deus, com os céus. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Mas significa
não parar nunca de orar, orar 24 horas por dia, por exemplo. Não, de joelho, né? Não é bem isso, mas é você estar sempre conectado com Deus, sempre ali conversando com Deus, falando suas demandas. Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu fiquei internado no hospital, tive pneumonia muito tempo atrás, e eu estava à beira da morte. Eu desejei que Deus tocasse na minha mãe. Eu só desejei, eu não falei, pensei, porque Deus, ele tem pensamento, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. E quando eu acabei de desejar, entrou uma pessoa no meu quarto e fez essa oração por mim. Ou seja, foi uma oração rápida. Quando Elias orou e fogo do céu desceu, foi uma oração rápida, não foi uma oração demorada. E às vezes a gente acha que a oração... Claro que a gente tem que, não é gastar tempo, é investir tempo, porque com Deus e em Deus, através da oração, através do estudo da palavra, não é gastar, é investimento. Claro que a gente tendo tempo, é necessário a gente ter um tempo de devocional, de oração com Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que orar só 10 minutos por dia, mas quando você puder, você tem que se disponibilizar a buscar a face do Senhor de forma contínua e continuamente. Quando você falou em Oséias ali, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muita gente chega a conhecer, mas não prossegue nesse conhecimento. E esse conhecimento, esse prosseguimento, ele vem através da leitura da palavra, através da oração que nós conhecemos a Deus. Eu também lembro que Jesus, ele orava o tempo todo. Se a gente for olhar aqui os evangelhos, a gente vai ver Jesus o tempo todo orando. E Jesus era um dos homens mais ocupados da época dele. A gente não pode usar a questão do tempo, o fator tempo, como se fosse uma desculpa para não orarmos. Quando Pedro estava preso e ele foi livre da prisão, eles estavam o quê? A igreja estava orando. Nós não podemos inverter as coisas. Eu sempre gosto de falar isso. Está desempregado, vai entregar um currículo. Você tem que se capacitar, entregar seu currículo, fazer a sua parte. Porque oração é a junção de duas palavras, orar mais ação. Só que para a gente agir, a gente precisa orar, porque através da oração nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, glória a Deus. Beijos aí, já estamos terminando aqui, já estamos perto de terminar o nosso programa, porque as horas avançam, né? E antes disso eu quero pedir para o Breno vai colocar aqui o QR Code agora, aqui, ó, desse lado. Sempre erro aqui a posição, desse lado aqui. Breno colocou o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Não está indo material, tá bom? Como eu sempre digo aqui, quando acaba o programa que a gente coloca os materiais. Então, já tem alguns materiais prontos, como o dos jovens. Quem é professor de jovens tem maravilhoso comentário pelo evangelista Leonardo, formas de dinâmica que você pode aplicar na aula. Também tem o do Arthur Evans, que já está pronto também. Então, hoje até quarta-feira vocês vão ter materiais para vocês, inclusive o slide dessa lição aqui, dessa lição que eu estou aplicando hoje, eu vou deixar disponível para vocês. Então, você vai apontar a câmera do seu celular, salve aí esse caminho do Drive, vai ter um Drive para vocês salvarem, e aí vocês depois podem baixar o material, tá bom? Então, é só apontar aí e deixar separado aí, salvo esse link, para que você possa ter esses materiais. Evangelista, olha, presbítero Jair, suas considerações finais. Desde já quero agradecer por você ter disponibilizado do seu tempo, né? Com certeza nós estaremos orando por sua avó, né? Vamos orar, daqui a pouco vamos fazer uma oração apresentando todos os pedidos, e também a sua avó, que nesse momento está internada, né? Mas nós vamos orar para Jesus, ele continuar fazendo a obra dele. Meu amigo presbítero Marcos Paulo, nos conhecemos há alguns anos, né? Apesar de sermos novos, né? Eu queria agradecer o convite, né? Que Deus possa continuar abençoando sua vida. Saiba que você tem a minha admiração, meu respeito. Nós temos um exímio ensinador, conversando com alguns obreiros, com alguns irmãos que conhecem, às vezes até de longe, mas tem uma admiração, um respeito, porque não é pecado a gente admirar nem respeitar, né, os homens de Deus que se esmeram no ensino da palavra. Nós sabemos que ainda temos remanescente. Você é um remanescente, que Deus continue te dando sabedoria, que Deus continue fazendo esse programa prosperar, que tem sido uma bênção para a nossa igreja aqui, na visão do nosso pastor presidente, pastor Leonardo, que Deus colocou no coração dele. E tem pessoas, né, tem homens e tem mulheres também
para nos ajudar. Inclusive você falou sobre mulheres, eu queria mandar um abraço especial às professoras e os professores também, lá para eles não ficarem com ciúmes, lá do Bugio, e toda a nossa igreja aqui, nossa convenção aqui no estado de Sergipe. Nós temos mais mulheres ensinando lá no Bugio e eu acredito que isso seja algo a nível de estado. A gente às vezes procura alguns homens, glória a Deus pela vida das mulheres que têm se disponibilizado a esse ministério que é árduo, mas é recompensador. Eu tenho certeza que Deus vai continuar dando sabedoria. Vamos orar para que Deus venha levantar homens, mais homens também, que a obra poucos são os ceifeiros, mas a seara ela é gigante. Essas são minhas considerações e louvo a Deus pela sua vida e pela oportunidade que me concedeu estar aqui. Muito obrigado, Jair. Deus continue abençoando você. Nós vamos fazer uma oração agora pelos irmãos que estão nos ouvindo. E eu quero pedir para o presbítero Jair orar pelos pedidos de oração que foram feitos aqui e orar para que o Senhor continue abençoando todos os irmãos que até esse momento estão nos ouvindo através do canal oficial IADSE. Amém. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Deus, eu queria pedir uma bênção especial para o meu amigo presbítero Marcos Paulo. Eu não conheço as necessidades do teu filho, mas o Senhor conhece e eu sei, tenho a plena convicção que em Cristo todas as necessidades do teu filho serão supridas em Cristo. Visita, Senhor, a vida financeira, a vida espiritual, amém, a vida sentimental, a saúde física e psicológica. Que o Senhor venha continuar abençoando, que o Senhor venha continuar dando sabedoria, que o Senhor continue revestindo ele do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor venha guardar ele no seu tabernáculo, assim como a família dele como um todo. Deus, nós te pedimos também uma bênção especial para todos aqueles irmãos que estavam nos acompanhando aqui nesta tarde, já início de noite. Deus, o Senhor ouviu os pedidos de oração. Deus, o Senhor é aquele que entra com providência, porque Tu és conhecido como Jeová Jireh. Se for salvação, o Senhor é o Salvador. Se for cura, o Senhor Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura todas as enfermidades. Lá em Lucas 1,37 está escrito que para Deus nada é impossível, tudo é possível que crê. A Tua palavra também diz que se nós crermos, veremos a Tua glória, Deus. E esse povo que pediu oração, eles pediram porque eles crerem no Deus que fez os céus e a terra. Continua, meu Pai, abençoando o nosso pastor presidente, o nosso vice-presidente da capital, toda a convenção, toda a mesa diretora. Deus, toma em Tuas mãos todos os obreiros, as dirigentes de oração, os professores da EBD, todos aqueles que exercem alguma função, meu Pai, dentro da Tua casa. Que o Senhor venha continuar capacitando, dando sabedoria, que o Senhor venha continuar cuidando da Tua igreja como um todo. Deus, é assim que nós oramos e já Te agradecemos, crendo e tomando posse de todas as bênçãos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até esse momento do nosso programa EBD em Foco. E lembre-se que se Jesus não voltar até lá, até próximo programa. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.